tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e o vídeo de hoje, galera, foi inspirado por essa questão aqui do Mano Albert. Ele mandou essa pergunta aqui há mais ou menos alguns dias, né? No caso, é uma sugestão de vídeo. Ele pediu, né, para se caso eu ainda tenha placa de vídeo HD 6750, testar ela com os Customs Drivers na MZ, que há relatos de melhoria de performance e compatibilidade, porém não achou no YouTube nenhum teste com essa placa em específico. Eu sei que muita gente deve ter boiado totalmente com essa questão, porém a pergunta que ele fez é muito relevante hoje. Ele está discutindo aqui uma maneira de aumentar a performance de uma placa de vídeo que você já tem. No caso, ele estava falando dessa plaquinha aqui que custa menos de R$300 e seria uma opção legal aí para quem tá apertado. Mas o Mano Albert acabou levantando aqui uma questão muito mais interessante do que só o aumento de performance nessa placa de vídeo, e sim a questão dos drivers custom de placa de vídeo. Será que eles realmente dão uma performance extra para as placas? Ou essas paradas assim é meio duvidosa? Isso me gerou muita curiosidade e eu decidi pesquisar bastante sobre o tema, sobre a questão de drivers customizados e outras maneiras de aumentar a performance de uma placa. E a gente vai trocar uma ideia muito maneira sobre esse tema hoje. Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em compre agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra, aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. Bom, no começo tentei de fato fazer o que o Albert me pediu aqui no comentário, cara. Só que eu pesquisando e tentando, né, encontrar uns drivers customizados para essa placa, eu descobri que, se tratando de drivers customizados, a gente tem uma série de questões e uma série de variáveis. O primeiro ponto é que os drivers customizados de placa de vídeo geralmente são para placas de vídeo em que os drivers não lançam oficialmente. E na maioria esmagadora dos casos, a gente só encontra drivers customizados para placa de vídeo da AMD. Mas relaxa, que eu vou falar de outras formas de ganhar desempenho para qualquer placa de vídeo nesse vídeo ainda. A grande questão é que a HD 6750 é uma placa bem antiga mesmo, né? E bem básica. Então pouca gente tem um interesse nela de fato, porque realmente o valor dela é muito acessível. Só que a gente tem uma linha de placas de vídeo da AMD que deveriam entregar uma performance maior em muitos jogos e não entregam graças aos drivers desatualizados da AMD, ou seja, já que a AMD descontinuou os drivers dessas placas, os novos jogos não têm mais o mesmo nível de desempenho ou o nível de desempenho que era para ter, considerada a performance bruta da placa, entendeu? A via de exemplo, a gente tem a linha 200 e 300 series da AMD, né? Por exemplo, a R9 270, que é uma placa muito procurada, já não tem mais suporte a drivers. A R9 380, 370, R7 270 e por aí vai. Essas placas realmente não tem mais drivers, quer dizer, pelo menos não drivers atualizados oficialmente pela AMD. Junto com a chegada, né, da tecnologia Fidelity FX Super Resolution da AMD, a AMD descontinuou algumas linhas antigas de placa de vídeo, até porque, eu vou ser sincero, se o Fidelity FX Super Resolution tivesse saído para essas placas, elas teriam ganhado uma vida útil muito maior. E eu não sei se era interesse comercial da AMD fazer isso, né? Bom, num contexto geral, tem uma linha de placas de vídeo da AMD que se destacou bastante na questão aí de modificação de drivers. Muita gente modificou drivers dessa linha em específico porque era uma linha mais antiga que tinha a mesma tecnologia que uma linha mais moderna da AMD, que no caso seria a linha das placas de vídeo HD 79. Dentre as placas de vídeo populares dessa geração, a gente tem, por exemplo, aqui a Radeon HD 7950, que por muitos aí já chegou a ser comparada como uma placa de vídeo que tem uma performance similar ao Xbox da série anterior, né, que a gente tem, no caso o Xbox One. Se você buscar sobre vários conteúdos aí relacionados a essa placa de vídeo, você vai ver que tem muitos drivers customizados para essa placa, que prometem trazer um desempenho melhor, né?
E como se não bastasse, a gente também tem muita questão de BIOS Mod, cara. Para quem não sabe o que é BIOS Mod, o BIOS Mod consiste na modificação do funcionamento interno da placa de vídeo. Ou seja, no caso com o BIOS Mod, né, você faria essa placa de vídeo aqui funcionar como uma placa de vídeo superior. Então, por exemplo, tem vários conteúdos aí na internet de BIOS Mod dessa Radeon HD 7950 que forçam essa placa de vídeo a funcionar como uma HD 7970 e promete um ganho de desempenho, mas só de olhar aqui na especificação das duas, ó, da HD 7970, a quantidade de núcleos que ela tem e tal, a gente vê aqui que não tem como fazer uma HD 7950 funcionar igual, ó, porque ela realmente é uma placa de vídeo que tem menos shaders, né? É uma placa de vídeo um pouco inferior. E não só o BIOS Mods, mas também como os drivers da AMZ, que a gente citou aqui mais cedo, graças ao comentário do Albert, às vezes prometem fazer essa placa de vídeo aqui funcionar como outra, mas tem essa questão. Por mais que a gente coloque aqui o GPU Clock e o Memory Clock na mesma frequência ou numa frequência próxima, ainda vai continuar sendo uma HD 7950, só que modificada. A mesma coisa também acaba acontecendo com a HD 7970, é uma placa queridinha para modificação, BIOS Mod, e muita gente instala o BIOS Mod ou o driver na AMZ para ela funcionar como a R9 280, que foi uma placa de vídeo que acabou sendo lançada logo em seguida, logo depois da HD 7970. Apesar da R9 280 ser uma placa de vídeo mais nova e ter uma arquitetura melhorada, as duas ainda têm uma tecnologia muito próxima, né? No caso aqui, a R9 280 para HD 7970. Porém, se a gente dá uma boa olhada na especificação dessas placas, a gente vê que a HD 7970 tem especificações até realmente mais brutas, né? Em questão de clock de memória, clock da GPU, do que a R9 280, como a gente consegue ver aqui, ó. No caso da R9 280 aqui, a gente tem um pequeno aumento no clock, ó, no boost clock, né, coisa que não tinha na série anterior, mas é bem mínimo mesmo assim, coisa bem pequena. Então assim, em uma situação em que a AMD ainda estava lançando drivers para essas duas placas de vídeo, para a série HD 79 e para a série 200, né, R9 280, por exemplo, não fazia tanto sentido você fazer esse BIOS Mod ou instalar um driver modificado. Mas imaginando uma situação em que a linha das placas de vídeo HD da AMD não estava recebendo atualização e que a linha R9 recebia, aí passaria a fazer sentido principalmente o BIOS Mod e não tanto os drivers modificados. Só que hoje nenhuma dessas placas de vídeo recebe mais atualizações de drivers. Mas beleza, voltando à questão do Albert, será que os drivers modificados na AMZ, será que eles têm o poder de reviver uma placa de vídeo antiga, né? Subir bastante a performance delas? Bom, infelizmente no momento eu só tenho duas placas de vídeo da AMD, uma é a HD 6750, que está aqui, eu não consegui encontrar drivers modificados compatíveis com ela, e a outra é a RX 550, que também não tem drivers modificados para ela. Aliás, é uma placa de vídeo que ainda recebe drivers oficiais ali da AMD. Porém, nem por isso eu desisti de encontrar um resultado, né, para saber se valia a pena fazer um negócio desse. Eu encontrei um conteúdo aqui no canal TechS City em que o rapaz aqui pegou uma placa de vídeo HD 7970 e instalou os drivers na AMZ nela para ver se houve um aumento de performance nessa situação. E os resultados obtidos por ele foram bem interessantes. Por exemplo, no game Age of Empires 4, que é recente, ele usou os drivers na AMZ que simulariam, né, uma placa de vídeo R9 280 no lugar da 7970, e aí ele teve uma média de 26 FPS. Depois ele usou um driver que simularia, né, uma R9 280X, que seria uma placa um pouco mais forte, no lugar da 7970, e teve 33 quadros por segundo, mas os drivers originais da placa ainda assim tiveram um pouco mais de desempenho, alcançando uma média de 34 frames por segundo. Ele também chegou a testar o Forza Horizon 5 e no caso do Forza, com os drivers modificados, o jogo executou e fluiu normalmente. E sem os drivers modificados, o jogo nem queria abrir. Então, nessa situação, os drivers modificados fizeram a diferença. E no caso, o driver modificado, que era feito para simular a R9 280X, acabou obtendo mais performance. Então aqui nessa situação a gente vê uma clara vantagem de usar um driver modificado. Se fosse um BIOS Mod também daria o mesmo resultado ou um resultado parecido, né? E também testou um jogo que chama Back 4 Blood e os drivers originais tiveram mais resultado, mais desempenho. No New World a situação já foi um pouco diferente, né? Em que
os drivers na AMZ modificados para CR9 280 funcionaram pior que os drivers originais, mas os drivers modificados para funcionar como uma 280X já tiveram um pouquinho mais de performance, coisa que também aconteceu aqui no game Strange Brigade, e a pronúncia do inglês tá péssima mesmo. Bom, no contexto geral, se a gente analisar o teste que a gente acabou de ver, no quesito performance, até que em algumas situações sim a gente pode ganhar desempenho, então dependendo do teste pode dar mais performance ou não, mas foi clara a vantagem dos drivers modificados na hora de executar um jogo mais novo que pediu o driver atualizado. No caso do Forza, ele sim manda um alerta que pede para você usar os drivers mais novos, né? Senão o jogo não vai funcionar. Dependendo da placa, ele até vai abrir mesmo com o driver desatualizado, mas se estiver muito antigo, o Forza não deixa você abrir o jogo, entendeu? Bom, tem uma questão muito chata com essa relação de drivers modificados. É difícil da gente achar onde baixar e também a instalação ela pede muitos privilégios de administrador. Você vai precisar de instalar um driver no seu PC que não tem uma assinatura, né? E sabe-se lá de onde que veio esse negócio, cara. Se ele é malicioso ou não, a gente não tem como saber, entendeu? Então, com a questão de segurança do seu computador, pode ser que você abra uma brecha no seu computador graças a isso, né? Porque a gente tem que procurar bastante mesmo para achar um driver modificado que presta aí das nossas placas, né? Se você quiser instalar numa placa específica, por exemplo. Aí acaba meio que caindo naquela questão que é como se fosse o ativador do Windows, né? O KMSP, que a gente sabe que ativa o Windows, mas tem controvérsias também quanto à segurança. Basicamente isso, a mesma ideia. Só que, por exemplo, se você está procurando algo do gênero, se você se interessou por algo assim só para subir a performance da sua placa de vídeo e não para trazer compatibilidade com os jogos, tem um outro método que é muito mais fácil e eficiente também e bem mais seguro, cara, que é basicamente a gente fazer um overclock na placa de vídeo. Melhor do que ficar mexendo com BIOS, do que ficar modificando drivers, a gente faz ali no instalo e tá feito. Eu mesmo cheguei a fazer um vídeo aqui no canal sobre overclock e nesse vídeo eu fiz um overclock na GTX 1060 de 3 GB. O procedimento que eu usei para fazer overclock serve tanto para placas da AMD quanto para placas da Nvidia, que é usando o programa MSI Afterburner. Eu mostrei tudo passo a passo, como faz, eu ensinei todo o processo e fui fazendo aqui, né, durante o vídeo para todo mundo que chegasse no vídeo conseguisse fazer um overclock numa placa. E o procedimento para fazer um overclock não é um procedimento que se faz rápido, tem que ter uma paciência, tem que ficar testando. Mas no vídeo mesmo que eu fiz, né, o overclock da 1060 de 3 GB, em alguns jogos, como por exemplo no Crash Bandicoot, eu consegui um nível de desempenho próximo a uma GTX 1060 de 6 GB. Também comprovei um aumento de performance no teste do programa 3D Mark, que serve para testar principalmente a GPU também. Bom, se você quiser se aprofundar um pouco mais na questão do overclock, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui, beleza? Eu não posso me esquecer de falar, mas hoje também basicamente a gente tem 131 mil pessoas assistindo o canal. E o canal tá com 86 mil inscritos. Então se você assiste sempre os vídeos do canal, né? Se você tá nessa lista aí dos 131 mil pessoas que assistem o canal e não se inscreveu ainda, se inscreve, pô. Não custa nada, se inscreve aí, dá uma moral pra mim aí, ó. Tô querendo chegar aos 100 mil inscritos e botar uma plaquinha lá atrás, mano. E depois eu quero 1 milhão, mas primeiro a gente tem que chegar nos 100 mil. E basicamente é esse o conteúdo de hoje sobre essa questão de drivers modificados. Acabei falando um pouquinho de BIOS Mod, né? Isso é o que eu posso passar no momento. Mas se você souber alguma coisa mais interessante sobre esse tema, manda aí, cara, que eu posso pesquisar. Quem sabe até consigo fazer um BIOS Mod, alguma coisa assim, numa placa de vídeo que a gente tem aqui, né? E aí o conteúdo vai ficar cada vez mais interessante. Então vamos fazendo uma descoberta aqui ao longo do tempo, né? E vamos fazendo mais vídeo. No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Um abração e até mais. Tamo junto. Obrigado por assistir.